Olá, companheiros do Memeko Quitlam, todos aqueles que nos assistem nesse momento ou que depois estarão conosco através das mídias sociais. Hoje, dia 4 de julho de 2023, nós estamos recebendo a companheira Fernanda Dias, da Casa René Peça, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E a Fernanda vai conversar conosco sobre a parábola dos talentos pelo prisma da reencarnação. Nós vamos passar a palavra para o Fábio, que fará a leitura e oração iniciais. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Fernanda. Eu vou fazer a leitura do texto 48 do livro Fonte de Luz, escrito por Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Diante do Senhor, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus. João 8,43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer o bem, ou fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz para engrandecimento do espírito eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos de terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Meus queridos amigos, nesse momento eu convido a todos a acalmar nossa mente, quem se sentir confortável, fechar os olhos, e agradecer mais uma vez ao nosso Divino Mestre Jesus, a nossa mentora Meimei e a todos os espíritos que nos acompanham, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui presentes, reunidos para ouvir essa palavra, para ver a sua palavra. Ilumina-nos, Senhor, um ambiente de paz, amor, harmonia, para que possamos absorver o máximo nessa noite. E ilumina, Senhor, a palestrante da noite, que se dispôs com carinho, com todo o amor, trazer um pouco do seu conhecimento para nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fernanda. Agora é com você. Olá, boa noite, amigos. É com prazer, com muita alegria no coração que a gente está aqui novamente, né? Num horário, assim, bem avançado aqui para a gente no Brasil, mas eu sou uma pessoa que durmo tarde, então para mim está tranquilo. Mas é com muita alegria mesmo que a gente está aqui. E a gente vai repartir um pouquinho das nossas reflexões. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Porque eu gosto muito de me apoiar em alguns estudos, em alguns trechos, para a gente fazer o comentário. Depois, se alguém quiser fazer alguma colocação, ao final, a gente está aberta e qualquer colocação dentro da dinâmica da casa, tá? Então, a gente vai fazer assim, um estudo do Evangelho, né?
principalmente daquela parábola dos talentos, sob o prisma da reencarnação. Quem nos vai oferecer essa reflexão é o espírito Humberto de Campos, e nós vamos ver ao final. Mas antes disso, a gente precisa fazer algumas considerações importantes sobre o tema proposto, né? Sobre algumas reflexões que a gente deve ter, primeiro sobre o que é reencarnação. Então, Allan Kardec vai dizer que a doutrina da reencarnação é aquela que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Então, uma após a outra. Mas tem um motivo, tá? Ela é a que corresponde à ideia nós formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior, ou seja, todos nós, que somos espíritos imperfeitos, que ainda não sabemos todas as lições, que ainda estamos no caminho do aprendizado, estamos em condição moral ainda inferior porque somos ainda dominados pelas paixões. É a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos as ensinam. Então, está lá na questão 171 do Livro dos Espíritos. Mas qual é o objetivo, né, do nosso estudo? É fazer um paralelo entre esta parábola, entre este ensino, este trecho do Evangelho, está lá em João, no capítulo 3, versículo 3 a 6, que narra a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, daqueles importantes do Sinédrio, que procura Jesus, que estava intrigado, percebia que realmente ele tinha uma mensagem, que a mensagem dele era de um espírito que vinha em nome de Deus, era de um espírito crístico, e pergunta para Jesus em secreto, quando ninguém pode enxergar essa conversa, quando não pode haver testemunhas desse colóquio entre os dois. E Jesus passa ali uma importante informação para Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos se assusta com aquilo. Como que alguém pode nascer, né, 2 vezes? Como é que alguém pode voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É importante colocar que a reencarnação está ali no Evangelho, conforme Jesus nos trouxe, dentro da capacidade que nós tínhamos de compreender. Já a doutrina espírita, o espiritismo é a chave que nos faz compreender essas falas do Cristo, ainda pouco compreensíveis para aquela época, e até bem pouco tempo, pouco compreensíveis para a maioria dos homens. A reencarnação, então, tem um grande objetivo, a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, a reencarnação é a melhor forma de nós entendermos a justiça divina, tá? O que é essa justiça, então? É porque todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus vai nos facultar esses meios de alcançar a perfeição, proporcionando a todos nós novas possibilidades de aperfeiçoamento na vida corporal. Não é aqui que nós erramos? Então, é aqui que nós temos que demonstrar que já aprendemos. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, essa é uma informação importante para a gente entender por que da necessidade da reencarnação. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, conversando com Alexandre, que é um instrutor que vai conduzi-lo em Missionários da Luz nos seus estudos, nos seus aprendizados, houve o seguinte,
grande percentagem de reencarnações na crosta terrestre, aqui no nosso orbe, se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral como é lógico. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a maioria de nós vive reencarnações praticamente pré-moldadas. E é por isso que a gente vê um grande número de pessoas fazerem as mesmas coisas. Elas nascem, elas crescem, elas estudam, elas procuram uma vida útil na sociedade, sem desempenhar grandes missões. Elas vivem no seu dia a dia, sendo ainda muito influenciadas pelas suas paixões inferiores, pelo seu apego à materialidade. É isso que ele diz aqui. É uma manifestação puramente evolutiva. Estão presas naquela forma de reencarnar e viver. A gente não ouve pessoas dizendo assim, não, o que eu quero da vida é ser feliz. O que eu quero da vida é poder aproveitar a vida e poder viver. Então, algumas pessoas ainda não entendem o sentido superior de estar uns com os outros. Ainda não entendem o sentido superior da reencarnação como evolução. Então, estão muito satisfeitas com essa vida, em ganhar dinheiro, em casar, em ter filhos, em fazer as mesmas coisas. Passam isso durante séculos e séculos e séculos reencarnando, sujeitos aos equívocos simples. No entanto, aquelas almas que já estão se elevando em cultura e conhecimento e, consequentemente, vão adquirindo assim mais responsabilidades para com a sociedade, para com esse grupo de pessoas que nós estamos aqui no planeta Terra, ele é mais complexo, ele foge à expressão geral. Então, são esses expoentes da sociedade que nós vemos encarnar. É um Albert Einstein, é um Sabin, são pessoas que vão liderar grandes nações, são pessoas que vão trazer um avanço científico, ou então um avanço religioso. Então, essas pessoas já têm maiores responsabilidades. Às vezes a gente pensa, né? Como é que uma pessoa dessas aguenta? Como é que aguenta ter tanto dinheiro? Como é que aguenta liderar tantas pessoas? Elas vêm preparadas para isso. Elas já sabem se dedicar na sua vida a uma missão maior. Porque todos nós temos pequeninas missões. E é aí, meus amigos, que nós começamos a refletir sobre esse tema lindo que eu trouxe hoje. Então, nós vemos lá, nós estamos utilizando aqui a Bíblia de Jerusalém, que é o que a Federação Espírita Brasileira nos indica para extrair os trechos do Evangelho, né? Sendo ela uma Bíblia, um relato evangélico, assim, pouco afetado pelas traduções ao longo dos séculos. Então, ela narra esse trecho de Mateus, onde Jesus fala sobre a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chama os seus próprios servos e vai entregar os seus bens. A um dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento somente, e cada um de acordo com a sua capacidade. E ele dá esses talentos, é claro que era para aqueles servos multiplicarem e vai embora. Depois de muito tempo, esse senhor retorna e vai fazer um ajuste de contas com eles, né? Então, chega perto daquele primeiro que recebeu a maior quantidade de talentos e, para sua alegria, aquele que o Senhor confiou os 5 talentos, multiplicou. Então, ele deu 5, ele fez mais 5, entregou ao Senhor novamente. E
O Senhor fica muito feliz e deu ainda mais ainda para aquele servo. Depois chegou com 2 talentos, também entregou a mesma quantidade. Olha, Senhor, você me deu 2, estou te dando mais 2 talentos. Também estou multiplicando aqui. E o Senhor fica muito feliz, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Também fica muito feliz. No entanto, aquele que só recebeu 1 talento, pede desculpas ao Senhor e diz: Senhor, sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Então fiquei com medo e escondi, enterrei esse meu talento para não perdê-lo e estou só te devolvendo, o Senhor não teve prejuízo nenhum. Só que o Senhor fica muito chateado. Ele: se você me conhece tanto, servo preguiçoso, servo mau, por que você pelo menos não colocou no banco? Por que você pelo menos não fez esse talento render? E aí ele fala uma coisa para que nos parece terrível, né? E ele chama os outros servos e diz: tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente lê isso, nos parece demasiada, uma justiça meio capenga, uma forma muito severa de condenar alguém que teve medo e que, poxa, pelo menos ele não perdeu. E aí, Humberto de Campos, no livro Luz Acima, quando ele ainda assinava como Irmão X, psicografia do nosso querido Chico, vai nos ofertar uma possibilidade de compreensão dessa parábola, né? Contando uma história semelhante. Vamos contar aqui rapidamente com vocês. Ela é bem grandinha, mas eu acredito que vai dar tempo na meia hora que a gente tem. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores, em diversos degraus da virtude e da sabedoria, lavraram a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Lembra que na parábola de Jesus ele fala: o Senhor deu do que tinha. Então, esses dons que ele vai dar são dele. E ele está distribuindo. Afagado primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Então, esse é aquele que já não está na reencarnação comum. Ele vem à vida com esses 5 tesouros da alegria e da prosperidade, mas o Senhor lhe alerta: precisa multiplicar aonde fores, em benefício daqueles que estão vivendo ainda de forma autômata, que estão vivendo ainda colocando a esperança da felicidade deles aonde? Na materialidade. Mas você, que já sabe que não é assim, vai multiplicá-los, vai fazer com que chegue até a eles, sem que isso traga mal nenhum. E continuou. Ao segundo servidor, passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas.
Ao terceiro, confiou apenas um talento, aclarando, do cuidadoso. Mas antes de falar, qual será o talento? Quem é que pode botar aí no chat para mim? Qual será o talento que o Senhor vai confiar? Esse único talentozinho que esse servo pode colocar para que esse servo pode conduzir a essa seara de trabalho. Qual será esse único talento? Quem se atreve a colocar aí no chat depois para eu ver? Pois é, o Senhor vai falar assim: apossa-te dessa lâmpada sublime segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Olha, alguém já tinha pensado que a dor pode ser um dom celeste de iluminação espiritual e, mais ainda, que ela pode abrir campo de trabalho não somente para mim, para você, mas para os outros que estão ao nosso redor. Em seguida, esse senhor fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso para as contas. O tempo correu, célere, e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar. Todos nós, ao final da nossa reencarnação, vamos retornar à pátria verdadeira, o mundo espiritual. Opa! O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Findas as saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 e restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O justo abençoou e explicou: já que foste fiel nesses negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhes nas mãos 4 talentos, informando: lembra que ele recebeu 2? Também ele multiplicou. Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho e, submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição e, devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: se fôssemos nós, meus amigos, a receber a dor como o único talento de nossa existência, o que será que estaríamos devolvendo? O único que eu digo, viu? Porque dor todos nós temos em algum momento, como um grande desafio a ser superado. Mas se a dor fosse o único talento, como dessas reencarnações que nós julgamos extremamente dolorosas, extremamente excruciantes para o espírito, como nós devolveríamos esse talento para o Senhor? O servo falou assim: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros e temendo-te o juízo.
escondi-a na terra e reponha agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei, estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la de outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou o triste e falou enérgico. Servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia, que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Voltai, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento, quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Quando a gente para pensar, a gente ouve hoje em dia uma fala muito estranha, que vai de encontro a essa mensagem para os menos avisados, que é a fala da positividade tóxica. É como se alguém lesse isso aí e fosse falar assim: a Fernanda está falando que dor é bom. Quer dizer que eu sofro e só eu sei quanto eu estou sofrendo. E ela está me dizendo que isso é bom? Sofrer não é bom. Não, meus amigos. Sofrer não é bom. Mas para nós, os espíritas, para nós, os reencarnacionistas, que sabemos que o Senhor, Ele não faz nada sem que haja um motivo, sem que a sua justiça não esteja prevalecendo. E a justiça, segundo o prisma da reencarnação, ela é trina, ela é reconhecimento, reparação para libertação. Nós sabemos que a dor não seria permitida nas nossas vidas se não fosse lâmpada sagrada de iluminação espiritual individual para cada um de nós. Cada um de nós tem a sua dor na intensidade daquilo que precisa aprender. Não é ser positivo, tóxico. É encarar a vida com a responsabilidade da situação que a vida nos coloca. Não é bater no ombrinho e dizer: aprende, meu irmão, que isso aí é reencarnação. Não. Isso é positividade tóxica. Isso é você chegar para a pessoa e achar que a dor dela dói menos, só porque ela sabe que ela é uma lâmpada a iluminar o caminho. Ela é uma lâmpada a iluminar o caminho, sim. E ela clareia o caminho de todos os que estão ao redor, porque exatamente nos chama aquele entendimento, empatia, solidariedade, caridade, está iluminando também nos que estão ao redor, para que eles potencializem suas virtudes. Eu não sei se vocês já leram André Luiz, que cada virtude é muito difícil de ser conquistada. Nós passamos por estágios de aprendizado. Quando a gente faz o estudo, eu sou da área de educação, alguém aqui já pode ter estudado em outra área também, uma coisinha chamada taxonomia de Bloom.
em que existem vários degraus a ser conquistados em uma escala, como numa pirâmide. E é mais ou menos assim a conquista das virtudes. Você conhece a virtude, você entende o que é virtude, você admira a virtude, você exalta quem já tem aquela virtude, você começa a trazer ela para dentro de si. Você começa a querer ter essa virtude também, você. A paciência, a humildade, a tolerância, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, o desapego dos bens materiais para promover a caridade através da empatia e da solidariedade uns com os outros. Pronto, você agregou todas as etapas que você precisa para ir conquistando essa virtude maravilhosa que você precisa. Eis o nosso grande desafio. Quando Humberto de Campos, ali acenando como irmão X, nos propõe essa parábola, ele quer que nós nos situemos. Quais são os dons que Deus nos tem entregado? Quais são os dons que nós viemos para essa terra estranha? Conviver novamente com pessoas diferentes e para os nossos amigos brasileiros que estão aí fora das terras brasileiras. Quais são os dons que vocês levaram para aí, para compartilhar? O que vocês estão levando para poder acender não somente a sua lâmpada, mas a lâmpada daqueles que estão em convivência com vocês? A nossa responsabilidade é um tanto quanto singular. A de vocês é um tanto quanto singular. Porque nós somos tidos como um povo feliz, um povo amável. E as outras pessoas dos outros países têm uma dificuldade com isso. Será isso? Será ética? Será a forma fraterna? Será a forma empática que nós brasileiros temos de nos relacionar? Mas, Fernanda, tem muita gente que não tem essas virtudes no Brasil. Sim, mas nós temos já uma pincelada daquilo que se pretende, porque a gente consegue ser acolhedor com o olhar, acolhedor com o sorriso. Será? Qual é o dom que Deus espera que você venha multiplicar numa terra alheia? Meus amigos, a nossa mensagem de hoje era essa: conseguir trabalhar em meia hora com vocês. Eu espero que esse texto, que é belíssimo, eu fiquei apaixonada por ele, encante vocês também, e que possam trazer inúmeras reflexões no final da noite de hoje. Você quer falar, Aline? Obrigada, Fernanda. Não, só pedir para você fazer a nossa oração final. Excelente, obrigada. Então, vamos orar, meus amigos, pedindo ao Senhor que, assim como Nicodemos, reserve também um tempinho para nós no final dessa noite, para que nós possamos sentar com Ele, expor as nossas dúvidas, que para eles vão parecer pueris, mas que para nós, às vezes, são tão importantes. Reserva um tempo antes do teu sono para estar com o Mestre em pensamento, porque aquele bom espírito amigo vai levar a tua consideração até ele. E durante o sono, no desprendimento do corpo físico, nós teremos a oportunidade maravilhosa de receber aquela resposta ou ainda de ter a certeza que já estamos na busca do autoconhecimento para que nós não voltemos à pátria espiritual com os nossos talentos enterrados. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos no esforço, hoje, agora e sempre. Que assim seja.